Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vishvaro Guratmeti Murtiveda Vivagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Tava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namaskara. Bem-vindos à nossa classe de Panchadasi. O verso 27 diz que um objeto que os sentidos percebem é que nem isso, pratyakshya. E dizem que um objeto que está além do alcance da minha percepção sensorial é que nem aquilo, né? Paroksha. Então, que nem isso. Quando a gente diz que um objeto é que nem isso, nós estamos fazendo uma comparação, né? Como isso, é que nem isso. É diferente de dizer é isso ou é aquilo. É que nem isso, é como isso, né? Então, se eu quero dizer que, não, eu joguei futebol. Futebol, o que é isso? Como é que você joga futebol? Existe uma bola. Bola, o que é uma bola? Aí eu vejo uma luminária redonda, né? Aqui na minha casa. Aí eu falei assim, a bola que a gente joga futebol é que nem isso. Só que ela não se quebra e a gente vai, né, chutando ela para cá, chutando ela para lá, para conduzir essa bola dentro de um gol, né? Então, eu estou dando uma indicação que esse objeto é que nem isso, né? Então, eu estou definindo o objeto através de quê? Através de sua forma, em outras palavras, do seu atributo, de sua propriedade. É redondo, etc., etc., ele rola. E eu também estou definindo esse objeto, é que nem isso, né? Isso se refere ao tempo, né? E isso também se refere ao espaço. Então, o objeto é definido pela sua propriedade, pelo espaço e pelo tempo. E esse objeto, quando eu digo é que nem isso, eu me estou referindo a um objeto que é ao alcance de minha percepção sensorial, de tal modo que eu posso utilizá-lo como exemplo representativo para explicar a uma outra pessoa, né? Quando eu não tenho um objeto perto de mim para representar aquilo que eu quero indicar em relação a um outro objeto, eu digo, nossa, como é que eu vou te explicar? É que nem aquilo, você lembra ontem, quando nós passamos aqui e ali, que você viu aquela criatura, aquele animal assim, assado, entendeu? Então, esse outro animal que eu estou dizendo que eu vi no zoológico, é mais ou menos que nem aquilo. Não é que nem aquilo. Então, eu não tenho um objeto diante de mim que possa representar comparativamente aquilo, então eu digo que esse objeto é que nem aquilo. Então, o verso continua dizendo que o sujeito não pode ser um objeto dos sentidos, como a gente já determinou de novo, o sujeito é o único princípio que não pode ser um objeto ou indicado ou determinado como alguma coisa, como isso ou como aquilo, como isso, alguma coisa que eu possa dizer que existe dentro do meu campo. O ser, você está procurando o ser pleno? Não tem problema, cara. Se eu tivesse uma estatuazinha aqui de Krishna, ele dizia, é que nem isso, né? Um símbolo do ser, né? Mas se eu não tiver um Krishna diante de mim, eu vou dizer, nossa, é que nem você lembra quando a gente, entendeu, foi naquele templo lá na Índia, e etc, etc. Então lá não tinha aquela imagem assim, o ser é aquilo ali é a representação de Brahma. O sujeito jamais pode ser indicado como um objeto dos sentidos, não, independentemente
né, dele ser indicado com alguma coisa dentro do meu campo de percepção. O ser é como isso, é que nem isso. Não, não pode. Ou é que nem aquilo, não pode. Ele não pode ser indicado como alguma coisa dentro do meu campo de percepção e nem mesmo fora do meu campo de percepção, porque para indicar alguma coisa fora do meu campo de percepção, eu tenho que utilizar um outro objeto semelhante, um paralelo, né, que requer esse conhecimento objetivo de alguma coisa que sirva de representação semelhante daquilo que eu quero indicar como o ser, né? Mas o sujeito jamais pode ser indicado de modo algum. Mas como o sujeito é o próprio ser de todos nós, né, ser daquele que perguntou onde é que é o ser, onde é que se encontra o ser, e daquele que está explicando, o ser é como isso, é como aquilo, você pode encontrá-lo aqui e ali. Então, o ser é o próprio, essa consciência, Brahman, é o próprio ser de todos os indivíduos, de todas as criaturas. Não se pode dizer que esteja além do domínio da experiência e além do domínio do conhecimento. Não se pode dizer que esteja além do domínio da experiência e do conhecimento. Ok. Então, a gente não pode nem mesmo dizer que o ser é alguma coisa que está além do domínio da minha experiência e conhecimento, como dizer como aquilo, nem isso, nem nessas indicações inferenciais ou essas indicações implícitas do que seja o ser, nem isso, nem mesmo o conhecimento implícito dele. Parece até que eu estou me contradizendo aqui, porque a gente disse que a linguagem do Vedanta é uma linguagem que se utiliza dessa ferramenta chamada significado implícito, entendeu? Implied meaning, significado implícito. Mas o Vedanta não é o ser. O Vedanta utiliza significados implícitos para revelar o ser através da remoção do não ser, da ideia de que o ser é o não ser. E a gente utiliza esses significados implícitos. Mas você não pode, nem mesmo através do significado, das descrições, né, analógicas, implícitas, dizer que seja alguma coisa além da minha percepção sensorial ou além do meu conhecimento objetivo. Nem mesmo dizer que é como aquilo, não se pode. O ser é simplesmente indefinível. Indefinível como? Como a gente define qualquer coisa que existe no universo. Tudo que existe no universo é definido por suas propriedades, seus atributos, né? A sua localização, a sua temporalidade, etc. A gente define os objetos por suas constituições, as suas características, né? As suas limitações, né? A gente define as coisas sempre em relação a outras. A gente faz essas definições sempre em relação a outras, entendeu? A gente precisa sempre de um parâmetro comparatório. Mas o ser é além de tudo isso, porque o ser é attributeless. Ele é livre de qualquer propriedade e atributo, como nós já compreendemos há muito tempo, né? Então, é além da experiência, é além do conhecimento, e a gente nem mesmo pode defini-lo como tal. A gente pode dizer que o ser é alguma coisa que não pode ser conhecido através da experiência, ou, em outras palavras, não é um objeto de experiência, não é um objeto de conhecimento. Ele está além das percepções diretas sensoriais, além do conhecimento inferencial, além
do conhecimento ou das descrições implícitas, né? Mas ainda assim nós sabemos que o ser existe, e ele existe como o quê? Como o próprio ser do indivíduo que está fazendo todo esse questionamento, toda essa investigação. O ser somente pode ser compreendido através de quê? Através do sujeito. Esse princípio testemunha não experiencial que ilumina o intelecto do sujeito que está fazendo a busca, fazendo a investigação, okay? Fazendo a contemplação. Tanto isso como aquilo são não ser, são inerte, eu sou diferente do conhecido. Okay. Os versos 28 a 36 revelam a quarta característica do ser pleno. Nós dizemos que o ser pleno possui 3 aspectos. Esses 3 aspectos do ser pleno, eles são cuidadosamente apresentados porque, para evitar qualquer potencial contradição, o ser pleno não possui nenhuma qualidade ou propriedade. Okay? Mas, ainda assim, ele possui algumas características ou alguns aspectos, né? O termo mais preciso para dizer esses aspectos do ser pleno é chamar da natureza. Ele possui 3 naturezas. O que é a natureza de alguma coisa? É alguma coisa sem a qual essa coisa já não é mais essa coisa. Qual é a minha natureza? Oh, uma pergunta muito profunda, né? Qual é a natureza da Luciana? Como é que a gente vai responder isso? Nossa, você me pegou de surpresa? Qual é a minha natureza? A natureza é aquilo sem o qual a minha existência não existe. Qual é a natureza do fogo, por exemplo? A natureza do fogo, a gente pode dizer que é o calor e a luz. Então, são 2 aspectos, né, da natureza do fogo. Se a gente disser, eu quero fogo, mas eu gostaria de ter um fogo mais fresquinho, porque nós estamos no meio do verão, eu quero acender o fogo, eu quero cozinhar minha comida, mas, ao mesmo tempo, eu quero que o fogo refresque o ambiente. O fogo vai protestar e vai dizer, não, eu não faço nenhum, como é que se diz? I don't compromise. Como é que se diz compromise, Alex, nesse sentido? Hã? Que é promessa? Não sei. Não? Eu não vou fazer nenhum comprometimento. Obrigado. Foi o Miranda que falou? Foi. Então, um comprometimento. Eu não quero me comprometer, eu não quero fazer nenhum jogo, eu não quero fazer falsas promessas, eu não quero fazer alguma coisa, nem que você me pague. Né? O fogo vai dizer. Eu simplesmente, a minha natureza é esquentar e iluminar. Se você remove a minha natureza como calor e luz, eu não posso existir. Então, nós temos o ser pleno, que é a natureza, que é o que nós somos, para melhor dizer, e isso que nós somos possui 3 aspectos que nesse trecho desse manual do Vedanta, eles apresentam um 4º aspecto. Okay? Nós vamos iniciar com os 3 aspectos que nada mais são do que a natureza daquilo que nós todos somos. Okay? Então, o que são esses 3 aspectos, ou essas 3 naturezas daquilo que nós somos? Nós somos estudantes de Vedanta já avançados, estudando um texto avançado como Panchadasi, Viveka Chudamani. Então, isso aí é uma pergunta elementar para todos nós. Nós sabemos que a natureza daquilo que nós somos, a natureza de Brahman, que é a minha natureza, são 3. Sat, Chit, Ananta. Sat, Chit, Ananta. O que significa Sat, Chit, Ananta? Significa que
eu, Brahman, a minha existência, ela, por natureza, é a existência de tudo. Eu sou a existência que concedo existência aparente a todos esses objetos que nada mais são do que projeções aparentes dentro dessa minha existência. A minha existência é livre de qualquer limitação. Então, essa é a minha primeira natureza, é isness, existência, aquilo que é sempre, aquilo que existe sempre e aquilo que permite que todos esses objetos, que nada mais são do que projeções de nomes e formas naquilo que é a única realidade, a existência de Brahman, todos esses objetos, eles desfrutam de uma existência temporal, aparente, emprestada, concedida, né, por mim, mas ainda assim, a existência deles são dependentes e, portanto, não são reais. Eles realmente dizendo, eles não existem, porque somente aquilo que existe sempre, a gente pode dizer que possui uma existência própria, a existência de tudo que sobrepõe a nossa consciência, a consciência de Brahman, são existências temporárias, aparentes, emprestadas, fornecidas, né, propiciadas pela única fonte de existência chamada eu. Então, qual é a segunda natureza de Brahman, a segunda natureza daquilo que nós somos? A segunda natureza de Brahman é o quê? É a consciência, é o conhecimento, essa capacidade de conhecer, knowingness. Knowingness é uma palavra que eu adorava antes de eu conhecer o Vedanta. Knowingness. Knowingness é a capacidade, é o princípio, conhecimento que permite aos jivas humanos de conhecer os fenômenos do campo dos objetos. Essa knowingness é o que nós chamamos de Sat Chit. Chit é consciência / conhecimento. O princípio conhecimento que permite aos jivas humanos conhecer, que permite a Ishvara, que é conhecimento puro, entendeu? Né? A existência, the isness of everything, a existência de tudo, né? Chit, conhecimento, consciência. Então, esses dois aspectos eles de Brahman, daquilo que nós somos, são nada mais, nada menos do que a natureza de Brahman, ok? Que é existência e conhecimento. Existência e knowledge. Existência e consciência, ok? Consciência serve para os dois. Qual seria a terça? Nós, estudantes avançados do Vedanta, quem pode me ajudar, que eu esqueci? Ananta. Quem é que fez deu essa resposta? Ah, Alexandre, obrigado. Obrigado, porque assim eu sei que vocês estão todos comigo. Então, Ananta é o terceiro aspecto, a terceira natureza de Brahman. Por que é importantíssimo esse aspecto de Brahman? É importantíssimo porque quando a gente fala que a natureza da realidade é a não-dualidade, que existe somente Brahman, que existe somente essa consciência existência, que é uma consciência existência sem uma segunda consciência existência, é uma consciência existência que é tão somente cheia dela mesma que não existe nada além dela mesma. Então, o que isso significa dizer?
que é uma consciência e existência sem fronteiras, um sem um segundo, um sem o outro. O que isso quer dizer? Isso significa que a minha natureza, Ananta, pervade o inteiro universo. E não somente continua pervadindo qualquer outro possível universo, se existem realmente esses universos paralelos, como a ciência moderna começa a especular, eu, Brahman, eu estou pervadindo todos os universos paralelos. E quando não existe universo para pervadir, o que ocorre? Eu continuo pervadindo a mim mesmo. Ok? Por quê? Porque tudo é somente eu. Então, essa natureza chamada de Ananta, que significa não limitação, é o aspecto mais importante do nosso autoconhecimento. É relativamente fácil a gente compreender que eu sou aquilo que existo e eu existo sempre. Estudando Vedanta, eu compreendo que eu existo através de todas as minhas experiências, através dos 3 estados, através dos 5 koshas. Eu existo sempre, independentemente das minhas experiências. E eu compreendo que a minha existência ela não se modifica em contato com as experiências. A minha existência ela não faz nada, mas ainda assim esse universo dinâmico de nomes, formas e cores em constante modificação depende da minha existência e eu não faço nada. Então, nós já determinamos a minha existência, eu compreendi, eu sou a única fonte de existência, a minha existência não muda, ela não se modifica, ela não faz nada, ela simplesmente existe e a existência de tudo nada mais é do que a minha existência. Então, até aí, todos nós recebemos o nosso diploma do 1º grau de iluminação. Eu assumo, aceito, reivindico e abraço a minha existência como a existência de tudo, né? Porque existe somente uma existência. Tá. Aí a gente tem que dizer, ok, agora a gente tem que entrar num outro campo. Porque dizem que a nossa natureza é não somente a existência, mas é o conhecimento, ou em outras palavras, a consciência. Aí a gente começa a coçar a cabeça, né, e dizer assim, putz, se a minha existência, se a minha natureza como existência é a existência de tudo, e agora você está colocando que a minha natureza também é a consciência, e eu posso aceitar que a minha consciência humana ela é uma prova de que eu estou, de qualquer modo, vinculado a essa consciência, né, não dual. Mas aí eu vou dizer, mas antes eu estabeleci que tudo que existe, existe a partir da minha existência, mas eu como consciência, como eu posso, né, equanimizar ou equalizar como é que se diz isso? Como eu posso colocar a minha consciência como um princípio que é um princípio que fornece consciência a tudo no universo se existem diversos objetos que são inertes, que não brilham com alguma consciência, né? Então, quando a gente entra no campo de dizer que eu sou a consciência e essa minha consciência é não dual e eu concedo a minha consciência a tudo, aí a gente já entra num outro campo de dizer assim, ok, mas por que diversos objetos inertes eles não brilham com senciência? Por que eles não aparecem, né, como seres conscientes, se a consciência não dual?
aí a gente entra no outro campo de estudo do Vedanta, que vai explicar a formação dos objetos, né? Como os objetos são formados, as constituições de todos os objetos. Aí a gente vai compreender que alguns objetos possuem 3 corpos, e todos os objetos que possuem 3 corpos significa um corpo físico, um corpo causal e um corpo sutil. E onde estiver presente um corpo sutil, esse corpo sutil brilha com senciência. Então, a minha consciência como Brahman, concede consciência para esse corpo e concede consciência a todos os objetos com 3 corpos. Mais adiante, para resolver essa aparente contradição, o Vedanta nos explica que existem outros objetos que não possuem 3 corpos. São objetos que possuem 2 corpos, um corpo causal e um corpo físico. Eles não possuem um corpo sutil. Portanto, essa senciência, ela não ocorre, ela não acontece. Então, nós nos referimos aqui aos objetos inertes, né? Isso aqui, ó, é ácido. É um objeto inerte. É um objeto que não tem autorreflectividade. Ele não contempla sobre a sua existência. Nós definimos que a minha existência e a existência desse pote é a mesma. A minha existência, a existência de Brahman, é concedida a esse pote. Mas a minha consciência de Brahman também é concedida a esse corpo, mas esse corpo não brilha. Ele não brilha porque ele não possui um corpo sutil constituído por muita sattva. Então, somente o corpo sutil, constituído com tanta sattva guna, permite essa senciência. Mas isso não significa dizer que a minha consciência não esteja permeando os objetos inertes. Os objetos inertes não brilham, produzindo esse fenômeno chamado de consciência refletida. Não ocorre, mas ainda assim a minha existência, a minha consciência. Então, nós estamos falando dos 3 aspectos, das 3 naturezas. A primeira é relativamente mais fácil compreender, a existência, né? A segunda é a questão de compreender a nossa natureza como consciência, né? Através dessa consciência refletida no intelecto, a gente tem modo de compreender diretamente que nós somos essa consciência original, né? Mas ainda assim, aquela ideia de que a minha natureza como consciência é não dual, porque tudo que existe é a consciência, ela precisa ser resolvida, essa noção, através desses ensinamentos do Vedanta, que explicam que os objetos inertes também são permeados pela minha consciência. A única diferença é que eles não brilham com senciência. Okay? Então, esse era o ponto que eu queria fazer. Então, essa consciência, a existência, ela pervade tudo. Vocês lembram, alguns de vocês lembram de ter ouvido eu dizer que até mesmo o corpo físico de um indivíduo morto, né, cujo corpo sutil, né, se desassociou do corpo físico, o corpo sutil, corpo físico permanece ali morto. Os pranas, né, deixam, todas as funções são desligadas, o corpo entra naquele processo natural de decomposição, mas ainda assim a consciência pervade esse corpo inerte como ela pervade tudo. Mas qual é a diferença? Por que ela não dá mais vida a esse corpo morto? Porque o corpo sutil é o médio através do qual, o agente através do qual ela dá vida aos corpos físicos de todos os seres sencientes, todos os jivas. Eles são vivificados através de quê? Dos seus corpos sutis. Okay? Lembre que os pranas estão no corpo sutil,
os órgãos de percepção, os órgãos de ação, a mente, os sentimentos, as memórias, o intelecto, é tudo no corpo sutil. Então, nós somos a existência, nós somos a consciência, o conhecimento puro, o princípio conhecimento. Então, o terceiro aspecto dessa minha natureza é importantíssimo compreender, que é Ananta, a não limitação. A minha consciência e existência pervade tudo o que existe em todos os universos, pervade todos os seres vivos, os assim chamados jivas, e pervade todos os objetos ou seres inertes. Okay? Porque tudo é um ser vivo, mas um ser inerte. Ele existe, ele é feito de consciência pura, ele simplesmente não é animado, ele não é dinamizado, porque ele não possui um corpo sutil. Então, a minha natureza como Ananta é muito importante, por quê? Porque somente então o Jiva, ele reconhece que a mortalidade do corpo físico não é sinônimo da minha mortalidade como Brahman. Porque a minha natureza é aquilo que existe sempre, né? Livre de qualquer limitação, livre de qualquer fronteira. Eu sou aquilo que pervade tudo, eu permeio e pervado tudo. Existe somente essa existência, consciência, cuja natureza é infinita não limitação. Significa, não existe fronteiras. Eu sou a essência de tudo, né? Eu sou esse princípio que é o substrato de tudo. Então, reconhecer essa terceira característica, ou natureza, ou aspecto daquilo que nós somos, é fundamental. Ananta. Então, agora, somente então eu posso relaxar, porque eu sei que eu existo em tudo e que minha consciência pervade tudo. Eu vou continuar brilhando no intelecto ou nas mentes de todos os seres vivos. Esse é o único conhecimento e compreensão que realmente permite ao jiva humano de aceitar esse aspecto da nossa existência como jiva, que é o aspecto mais difícil de ser aceito, que é a temporalidade da existência dessa construção corpo-mente. A temporalidade desse corpo físico. Somente quando nós compreendemos a nossa natureza como Ananta, veja bem, Ananta é muito frequentemente apresentado como plenitude. Eu sou pleno, sou cheio, eu sou inteiro, eu sou completo. Vocês conhecem esse símbolo? Esse é um símbolo muito lindo. Esse é um símbolo védico que diz: eu sou completo. O círculo é um símbolo de plenitude, de completude. Se a gente tem uma linha, a linha tem um início e um fim. Se a gente tem um círculo, o círculo não tem nem início nem fim. Então, eu sou inteiro, eu sou completo. Ok? E eu apareço em Mitya através dos meus 3 corpos. Eu sou cheio, inteiro, completo, pleno, e eu me associo a 3 corpos para me tornar o indivíduo jiva. Okay? Então, a compreensão da minha natureza como Ananta é fundamental, porque somente então o jiva humano aceita de modo equilibrado, de modo equânime, de modo espiritual, de modo como prasada, aceita a temporalidade da existência desse corpo físico. Mas ele aceita por quê? O corpo físico vai, mas onde é que eu vou? Onde é que eu vou parar? Entendeu? Aí uma amiga minha começou a fazer uma discussão comigo, né, um argumento assim,
Mas se eu existo como consciência em tudo, mas eu não vou ser mais eu. Esse é um argumento válido. Eu não vou ser mais eu. E aí, qual foi a minha resposta para ela? Putz, você não está cansada de ser você? Você não percebe, não preferiria ser a essência de tudo, em vez de estar confinada numa construção corpo-mente e dizer eu sou isso aqui, ó. Eu sou o complexo corpo-mente? Você não cansou disso ainda? Não, mas a pessoa precisa crescer em maturidade e compreensão até compreender essas sutilezas desses ensinamentos. Esse é o aspecto mais sutil, mais filosófico dentro do Vedanta, a minha natureza como existência. Existência é uma investigação extremamente filosófica. Só o Vedanta faz uma investigação sobre a existência. Não existe nenhuma outra estrutura espiritual filosófica que mergulha numa análise da existência. O Panchadasi é um manual de Vedanta também referido como investigação sobre a existência, inquiry into existence, entendeu? A investigação no fator, nesse princípio chamado existência, altamente sutil. Então, por quê? Por que permanecer sempre? Não, eu quero ser eu quero ser eu quero ser eu quero ser eu. Imagina, ó, o rio está descendo morro abaixo, montanha abaixo, montanha abaixo, montanha abaixo. E ele, naturalmente, quando ele vai se fundir com o oceano, ele vai perder o quê? Ele vai perder aquele senso de identidade, de que eu sou o rio. Eu propiciei tantos banhos a tantos dos meus adoradores, etc, etc. Mas ele está se fundindo com o oceano. O que é o oceano? O oceano é um dos símbolos mais potentes da plenitude do ser. O oceano é tão vasto, é completo, é inteiro. Ele jamais se modifica. Pode acontecer em secas, que chuvas não caem, rios não descem, e ele permanece inteiro, completo, cheio, sem jamais se modificar. Aí vem as enchentes, vem isso e aquilo, ele permanece sempre cheio, inteiro, completo. Por que não ser o oceano? Por que ficar fixado na ideia de que eu sou o rio? Então, Ananta, a compreensão da minha natureza como esse substrato, esse aspecto não limitado que pervade, permeia e que vivifica tudo, é fundamental na assimilação do autoconhecimento. Esse autoconhecimento só é completo quando a gente realmente compreende e internaliza esse terceiro aspecto da nossa natureza, que é chamado limitlessness, Ananta, ilimitação. E eu digo isso de experiência direta, porque antes de eu conhecer o Vedanta, antes de eu conhecer o James Schwartz, eu sabia claramente que eu era a consciência e que eu existia. Eu conhecia esses dois aspectos, essas duas noções. Eu consegui pegar isso com meus quase 30 anos ou mais, através de Ramana Maharaj e Nisargadatta Maharaj e tantos outros gurus modernos. Então, eu reconheci, eu sabia que eu era consciência, existência, etc., mas eu não tinha me tocado dar o significado implícito. O que significa ser a consciência e ser a existência? É que eu sou a essência de tudo, que não existe limites para mim. Eu sou aquilo que concede existência, consciência, tudo. Então, somente após eu ter entrado em contato com o Vedanta e após alguns meses dialogando com James Schwartz, aí ficou claro para mim, estava faltando esse último aspecto, que é a minha natureza como limite. Eu já conhecia o conceito de Satchitananda, mas eu tinha a noção experiencial de que Ananta era bliss, era êxtase,
entendeu? Eram aquelas coisas experienciais, o barato do silêncio, das energias, né? Então, eu pensava que Ananta fosse aquilo. Então, somente após ter entrado em contato com o Vedanta, eu compreendi que Ananta é simplesmente um reivindicar a minha natureza como um sem nada mais, um sem o outro, um sem o segundo, eu sem nenhuma outra fronteira, porque tudo é somente eu, existência, consciência, cuja natureza é um sem nada mais. Essas aparentes sobreposições de nomes, de formas e cores, elas não são reais. Elas existem dentro do âmbito da minha consciência e existência. E quando a gente compreende esse terceiro aspecto, essa terceira natureza daquilo que nós somos, aí somente então a gente começa a relaxar na medida que a gente vai retendo, internalizando essa compreensão da minha natureza como Ananta, aí esse medo de perder o corpo físico gradualmente vai se dissolvendo, na medida que a gente reivindica e assume e vive dessa plataforma de compreensão. Eu sou Sat Chit Ananda, consciência, existência infinitamente não limitada. Veja bem, o que é o Jiva? O Jiva existe, ele é autoconsciente, ele tem essa consciência humana, essa consciência refletida. Ele sabe, ele não tem problema de reconhecer que ele existe sempre e que ele é autoconsciente. Mas ainda assim, você vira para um Jiva e fala assim, você é livre de qualquer limite. Você é inteiro, cheio e completo. Aí o que o Jiva vai dizer? Vai ser eu? Cheio e completo? Não, que isso, cara? Eu tenho uma lista enorme de desejos, de coisas que eu preciso ainda realizar e conquistar, de modo que eu possa dizer, não, agora eu me sinto cheio, inteiro, completo, satisfeito. Vocês já notaram essas imagens de Buda e de tantos outros símbolos do ser, como Ganesha e tantos outros? Sempre aparecem essas divindades com a barriga cheia. Essa barriga cheia é um simbolismo da satisfação. Eu sou pleno, obrigado, eu não preciso de mais nada. Entendeu? Estou saciado. Não é saciado que se diz? Sácio ou saciado, né? Completo, cheio, inteiro. Mas o Jiva vai dizer o que? Não, eu compreendo que eu sou existência, eu sou conhecimento, consciência, mas eu não sou cheio, inteiro e completo, porque eu sinto que eu preciso de um amor novo na minha vida, eu preciso de uma casa nova, dinheiro no banco, eu preciso de uma cirurgia plástica, eu preciso de um carro novo, né? Um trabalho novo, eu preciso disso, né? Eu quero. Então, esse simbolismo de Ananta como ilimitação é importante de ser compreendido, porque os nossos desejos são todos eles generados por esse sentimento de limitação. O que é esse sentimento de limitação? É assim, eu me sinto limitado, a menos que eu possa ver isso, aquilo outro. Então, esse sentimento de limitação é um sentimento inerente da ideia de que os objetos do campo são reais e eles servem o propósito de me completar. Eu existo, eu sou consciente, mas eu sou incompleto. E eu preciso os objetos que eu imagino sejam reais para me preencher, né? Me completar. Então, é o que James às vezes coloca, quase todo mundo do Vedanta é 2/3 iluminado. Eles sabem que eles são a existência, sabem que eles são a consciência, mas ainda assim eles se sentem incompletos e eles continuam correndo para obter, ou correndo para evitar, né?
Então, nesse corre-corre da vida, o que ocorre? A mente é sempre perturbada e inabilitada para contemplar e compreender que a minha natureza é ananta. Não existe nada que possa ser adicionado ou subtraído de mim, porque eu sou purna. Ah, mas a mente tem desejo, significa que a mente ainda não está completa, ela precisa de obter mais conquistas, mais isso. Ok, mas eu não sou a mente, eu não sou as emoções, eu não sou os meus desejos, eu não sou as minhas vasanas, eu sou Ananta, Satchitananta, eu sou a consciência e existência. E eu estabeleço a minha identidade como tal, Satchitananda, existência, consciência, infinitamente não limitado. Infinitamente não limitada significa que agora eu posso transacionar no mundo fazendo as minhas ações, mas as minhas ações já não servem ao propósito de quê? De me completar. Quando a gente faz ações com o objetivo de nos preencher, de obter essa plenitude, essa satisfação através dos resultados de minhas ações. Então, o que isso indica? Todas as minhas ações que eu faço com o intuito de me completar, significa que antes de eu fazer as ações, eu me sinto o quê? Incompleto, né? Então, todas as minhas ações estão partindo de uma plataforma de satisfação, como é que se diz? Não satisfação, incompletude, insatisfação, não contentamento. Então, eu quero não felicidade. Então, eu quero fazer coisas para me completar. Mas quando a gente compreende a nossa natureza como ananta, as nossas ações, elas são de natureza. Eu faço a ação da plenitude, entendeu? Not para obter a plenitude. Eu faço as ações dessa plataforma de que eu sou inteiro, cheio e completo, e as minhas ações possuem esse espírito de contribuição, não de obtenção de alguma coisa que possa me completar. Então, é totalmente diferente a natureza das ações do Yanni, ok? Mas voltando para esse verso, porque o ponto desse verso 28 é que existe uma quarta característica do ser. Nós cobrimos essas três iniciais. Tá? Existência, consciência, cuja natureza é ananta. Ananta não é bliss, não é êxtase, não é uma experiência. Entendeu? É a compreensão firme, sólida e clara de que a minha natureza é aquilo que é o substrato que permeia tudo. Eu sou a consciência e existência. Tudo que ocorre, ocorre dentro do âmbito da minha consciência e existência. Portanto, eu sou a única coisa que existe no universo e além dos universos. Mas existe uma quarta característica desse ser, talvez por isso Shankaracharya ou Vidyaranya Swami tenha colocado essa frase, a quarta característica do ser em vez da natureza. A quarta característica do ser vai ser demonstrada nos versos seguintes, eu não vou nem antecipá-la agora. Então, não pode se tornar um objeto de conhecimento. Existência, satya, consciência, jnana e não limitação são a natureza do ser. O ser não pode se tornar um objeto de conhecimento, mas pode parecer um objeto de conhecimento quando Maya, essa ignorância cósmica universal, entra em operação e produz os jivas e projeta todos os órgãos sensoriais e a mente do jiva ao campo dos objetos, para o campo dos objetos. Então, a gente, quando começa a buscar Brahman, a gente busca como um objeto. Isso não é uma falha de nenhum de nós,
é uma ignorância, é um desenho embutido do sistema, entendeu? Que extroverte a mente através dos órgãos sensoriais de todos os giros, de tal modo que até mesmo quando a gente começa a querer investigar aquilo que nós somos, a gente tende, essa ignorância vai ficar operando, projetando aquilo que nós somos num possível objeto de conhecimento. Então vamos ver o parágrafo seguinte, o que é a existência. A existência é o que nunca pode ser descartado. Você não pode dizer que você não existe. Você apenas não sei que sou a consciência. Se você tem objetos em uma sala, pode removê-los, mas não o espaço em que os objetos existem. Então, seguindo a mesma linha, existência é aquilo que jamais pode ser negado. Por quê? Porque todo indivíduo que começa uma busca espiritual, ele começa a partir do pressuposto de que ele existe. Se ele não existisse, ele não estaria buscando alguma coisa, né? A busca é a indicação de que ele existe. Aí, naturalmente, existem sempre exceções para as regras. Existem círculos espirituais que se tornaram até mesmo muito populares, negando a existência de tudo. Do buscador, dos ensinamentos, da busca, que nada existe, você não existe, eu não existo. E essa é a única salvação, é saber que você não existe. Mas, naturalmente, é uma coisa absurda, porque a pessoa que está, né, repetidamente afirmando toda semana, 2, 3 vezes por semana, que ele não existe e que ninguém existe, entendeu? Ele precisa existir para fazer aquela afirmação. Então, a existência é o que nunca pode ser negado, descartado. Você não pode dizer que você não existe. Mas, o segundo aspecto da natureza, da característica de Brahman, que eu tinha desdobrado antes, a consciência. Mas a pessoa pode ter dúvida a respeito de dizer eu sou a consciência. Ela pode ter um pouco de dúvida. Você pode até... Eu não sei se eu sou a consciência, eu não sei. Eu me sinto eu. Mas eu, o que você é? Eu sou esse corpo. Eu sou essas noções que eu tenho. Eu sou a minha profissão. O meu trabalho, o meu status social. Eu sou a minha história de vida. Então, a maioria das pessoas, ela não compreende, elas sabem que elas existem, mas elas não compreendem que elas são esse princípio consciência que testemunha a história de vida do indivíduo, que testemunha todas essas experiências através das quais o indivíduo se definiu. Então, diversas pessoas não compreendem que eles são a consciência. Aí, esse parágrafo continua dizendo, se você tem objetos em uma sala, você pode removê-los, mas o espaço em que os objetos, mas não o espaço em que os objetos existem. De novo, o espaço, um grandíssimo símbolo de Brahman, símbolo do ser, sendo utilizado, né? Essa analogia clássica, verdade, que o espaço, a gente pode dizer que nada existe no espaço, né? Não existe nenhum objeto nesse espaço chamado sala, mas o que a gente não pode negar? A gente não pode negar o espaço. Do mesmo modo que a gente jamais pode dizer eu dormi um sono tão profundo, eu curti uma noite maravilhosa, uma paz, um silêncio, uma tranquilidade. Não existia nenhum objeto sutil e muito menos objetos densos. Não existia nada, nada. Então, a gente pode negar a presença de todos os objetos, até mesmo no nosso sono profundo, mas a gente não pode negar o quê? A gente não pode negar esse princípio testemunho que nos permite dizer que eu experimentei uma delícia de nada. Não existia nenhum problema, nenhuma dualidade, nenhum objeto. Eu experimentei a delícia da ausência de objetos. Quando não existem objetos, não existem essas
perturbações mentais, porque os objetos eles funcionam como um campo, é como se eles tivessem um campo magnético de atração e repulsão que faz com que a mente permaneça sempre assim. Então, quando os objetos desaparecem, o que ocorre comigo? Eu experimento Ananda, Anantamaya Kosha, né? Peace, Shanti. Né? Do mesmo modo, se a gente remove todos os objetos, a gente jamais pode remover o espaço. Do mesmo modo, a gente pode remover todos os objetos através de yoga ou através do estado de sono profundo, mas aquilo que não pode ser removido é o quê? Eu, esse princípio, sujeito, consciência não experienciável, que se torna uma entidade experienciadora no sono profundo, através de um medium, de um agente extremamente sutil, chamado Pranya Jiva. A consciência jamais experimenta coisa alguma. Ela sempre necessita um medium, um agente. Então, ela precisa de um agente no estado de sono profundo, e esse agente é denominado em sânscrito Pranya Jiva. Então, através do Pranya Jiva, eu experimento o quê? Eu experimento a ausência de perturbações, de objetos, de dualidade, sujeito e objeto. Né? Minha mente é completamente suspensa e esse Pranya, muito embora ele não possa extrair autoconhecimento daquela experiência, porque o intelecto não está presente, ele absorve o quê? Absorve Ananta. Por isso que a gente valoriza tanto esse sono profundo como a experiência de Anantamaya Kosha. Ele absorve essa paz, esse shanti, essa tranquilidade. No verso 29, existência é consciência e não pode ser negada. Então, nós definimos que a existência existe sempre, e agora nós estamos dizendo que a existência ela é sempre presente, mesmo na ausência da existência de outros objetos, essa consciência sempre presente em um outro nome, essa existência sempre presente é um outro nome para a consciência dentro do qual outros objetos possam existir. Portanto, a existência é sinônimo de consciência e não pode ser negada. Se a consciência, a testemunha do mundo perecível, se tornasse perecível, como seria conhecido a perecibilidade? Se a consciência, a testemunha do mundo perecível, se tornar perecível, como será conhecido a perecibilidade? Então, veja bem, essa consciência, essa existência, esse princípio, né, testemunha o mundo dos objetos. O que caracteriza os objetos? Os objetos são caracterizados por tempo, porque eles não duram para sempre, né? Por espaço e propriedades. Okay? Então, a temporalidade dos objetos é alguma coisa inerente como a natureza de todos os objetos. A temporalidade, o início e o fim. Então, se a testemunha do mundo perecível se torna a testemunha do mundo perecível, se tornar perecível, como será conhecida a perecibilidade? Todos os objetos são perecíveis, essa consciência, ela testemunha a perecibilidade de tudo aquilo que aparece, permanece por um período de tempo, sempre em constante modificação e um dia desaparece. Né? É construído, é mantido e é destruído. Né? Então, essa consciência, ela testemunha tudo aquilo que é perecível. Se essa consciência também fosse perecível, se essa consciência
tivesse um início, um meio, um fim, veja bem, estamos falando de nós. Se essa consciência, realmente isso que nós somos, tivesse um início, um meio, um fim, se essa consciência fosse um produto do corpo que desapareceria com a morte do corpo, se essa consciência em sua natureza não fosse eterna, sem início, sempre presente, sempre existente, como seria conhecida a perecibilidade de todos os objetos do mundo? A gente só pode testemunhar perecibilidade a partir de um princípio que é imperecível. A gente só pode capturar modificações e mudanças se nós tivermos o quê? Se nós não tivermos um princípio que não se modifica, que não muda. Entende? Se eu aqui estou me modificando todo o tempo, como é que eu vou capturar as modificações? Entendeu? Você vê, no mundo da ciência, na ciência quântica, nós temos esse problema. Os cientistas, eles querem capturar esses fenômenos subatômicos para compreender essa partícula, God particle. E eles têm essas expectativas. Eles querem testemunhar esses fenômenos. Eles notaram que esses fenômenos se modificam, etc, etc. Mas qual é o grande problema deles? É que eles testemunham tudo isso a partir do intelecto humano. E o intelecto humano também se modifica. O intelecto humano, ele percebe através de suas bias, de suas vasanas, de suas noções. Então, nós temos esses investigadores, né, cujo intelecto é constantemente projetando, né, criando expectativa, vai funcionar assim, vai funcionar. Então, o observador é em constante modificação e os objetos perecíveis, que por natureza são em constante modificação, então eles jamais vão chegar a uma conclusão realmente unânime. Understand? Mas aquilo que nós somos como consciência satya, esse princípio não experiencial, esse sujeito, testemunha não experiencial, esse princípio, conhecimento puro, consciência pura, ele não é perecível, ele não tem início, não tem fim, ele jamais se modifica, ele jamais é impactado por nenhuma experiência, por nenhuma investigação, nenhum objeto perecível pode impactar isso. Se não fosse assim, nós jamais seríamos capazes de realmente testemunhar tudo o que existe em Nitya, tudo que é perecível. Esse é o ponto. Você não pode dizer que a mudança ocorre sem uma testemunha disso, e essa testemunha precisa ser a carta, aquilo que jamais se modifica. A sanga, aquilo que não possui vínculo de associação com nada. Nirvikara, aquilo que jamais se modifica. A carta, aquilo que não faz nada, mas ainda assim testemunha todo o dinamismo desse mundo dos objetos perecíveis. A existência e a consciência, ela não pode ser negada. Significa que a consciência nunca deixa de existir. Assim como você não pode ouvir o som sem um fundo de silêncio. Olha que outra analogia linda. Né? Eu vou ouvir um som legal aqui. Vou botar aqui. Aí eu entro numa sala e tem tantos outros rumores que eu não consigo, né? A televisão está ligada, o rádio está ligado, a internet está ligada, o barulho do vizinho que está fazendo uma festa, isso e aquilo, eu quero ouvir uma música. Não, a gente só consegue ouvir uma música se a gente tiver um fundo de silêncio. A gente também não consegue conhecer a mudança sem que essa consciência que nós somos seja imutável. Nós precisamos de uma consciência imutável.
O verso 30, quando todas as formas no espaço são destruídas, o espaço sem forma permanece. Da mesma forma, quando todas as coisas que mudam são negadas pela investigação, o ser imutável permanece. Mais uma vez, o espaço, né, sendo utilizado para nos indicar a nossa natureza, como aquilo que jamais se modifica, aquilo que jamais é afetado por nenhum desses objetos aparentes, né, que ocupam uma localização aparente dentro dessa dimensão aparente chamada espaço-tempo. Quando todas as formas no espaço são destruídas, o espaço sem forma permanece. Da mesma forma, quando todas as coisas que mudam são negadas pela investigação, vocês percebem a nossa linguagem vedântica? Quando todas as coisas, da mesma forma, quando todas as coisas que se modificam são negadas, como é que a gente vai negar isso? Eu vou tomar uma bolinha para dormir hoje, uma pílula para dormir, vou tomar uma pílula dupla para dormir, não, tripla, vou fazer que nem o meu pai. Meu pai tem uma vassana para tomar café, ele toma café de manhã, de tarde e antes de dormir. E eu já há 20 anos eu digo para o meu pai, essas pílulas que você toma para dormir, elas não fazem bem, é melhor você abandonar o café. Ele falou assim, não, o café eu não posso abandonar. Eu não consigo dormir sem o café. Eu falei, o quê? Você não consegue dormir sem o café? Não, você não sabe dormir sem essas pílulas. Então o cara vai às 9, 10, antes de ir para a cama, ele toma um cafezão, um pãozinho na manteiga, que é uma vassana de 90 anos de vida. Né? Aí depois ele toma 2 miligramas de uma dessas pílulas de dormir. Aí ele dorme bem. E na cabeça dele, ele não sabe dormir sem o café. Para ver como é que Maia inverte tudo, né? Não, se a gente quiser destruir os objetos, a gente não precisa tomar uma pílula para dormir, ou a gente não precisa fazer yoga até que a gente desenvolva uma vassana por Nirvikalpa Samadhi, de tal modo que eu entro naqueles estados e aí eu destruo, removo todos os objetos, eu entro num estado no qual não existe objetos, não existe nem o sujeito. Né? Samadhi, Nirvikalpa Samadhi, só eu destruí, eu removi todos, eu acabei com o samsara, acabei com Maya, acabei com o mundo, não existe mais nada, o mundo é um problema. O único modo da gente ser livre é destruir o mundo, acabar com o mundo. Aí algumas vezes eu coloco isso para as pessoas, algumas pessoas talvez achem que isso não seja um argumento muito diplomático, mas eu digo, se você é tão contrário ao mundo, por que você não... Né? Você quer remover o aspecto experiencial da sua existência com o mundo? Por que todo esse esforço de querer, né, remover o mundo através de Nirvikalpa Samadhi todo o tempo? Ou através de pílulas para dormir? Né? Acaba com a sua vida. Aí você resolveu o problema. Não, acabar com a minha vida, não. Eu quero acabar com o samsara. Eu acabo o samsara através de um certo estado mental chamado samadhi. Não, nós do Vedanta, nós removemos os objetos, né? A gente destrui os objetos somente através da investigação. Eles são negados a sua realidade, o status de realidade negado aos objetos.
Os objetos são vistos como esses fenômenos que ocorrem nessa segunda ordem de realidade, essa secundária ordem de realidade, chamada Nietzsche, essa projeção ou sobreposição de nomes, cores e formas que ocorre dentro de quê? Da minha existência, consciência como Satchitananda. Da mesma forma, a gente pode remover todos os objetos do espaço e aí a gente pode dizer, ok, agora não existe nada para me perturbar, o espaço ainda permanece. Do mesmo modo, eu posso, quando todas as coisas que mudam são negadas pela investigação, o ser imutável permanece. A investigação vai negar tudo aquilo que é não essencial. Nós estamos fazendo análise de negação de todos os non-essential attributes. A gente vai negar todos os atributos não essenciais, tudo aquilo, né, a que eu me associei, né? Sangha é associação, eu me associei com tantos fatores, tantas experiências, tantos objetos que não são essenciais. A minha essência é a Sangha, é livre de associação, mas eu me sinto associado a tudo. O Dayananda, nos velhos tempos, ele contou uma história muito engraçada. Não sei se ele inventou esse exemplo, essa analogia. E o James, de vez em quando, ele conta essa história. Ele diz que o cara era um cara curioso, mas, ao mesmo tempo, ele era um swami, mas ele tinha uma vasana ainda, né, de atração pelo sexo oposto. E ele viu essa senhora, ele era um sannyasi já de mais de 60 anos, ele viu essa senhora que ele gostava muito dela, da aparência dela, etc. Ela trabalhava no ashram. Aí um dia ele foi seguindo ela, e falou assim, ok, eu quero ver realmente a essência dessa mulher que me tocou tão profundamente, de modo que agora as minhas meditações, as minhas contemplações estão perturbadas, porque apareceu esse desejo na minha vida. Eu quero conhecer a essência dessa mulher maravilhosa, que me tocou tão profundamente. Ele, sendo um sannyasi, ele falou, tudo bem, eu vou observá-la. Ela chegou em casa, ela foi dormir, ela apagou as luzes, etc. Eu vou dormir aqui fora, eu sou um sannyasi, estou acostumado a dormir no chão. Eu vou dormir aqui fora, do lado da janela do quarto dela. Vou acordar cedo, vou ficar meditando nela. No momento que ela levantar da cama, eu quero compreender melhor ela. Entendeu? Eu quero vê-la na sua essência. A gente diz, eu quero vê-la nuda, nua e crua, a verdade, entendeu? Dessa pessoa. Aí ele foi lá, ele ficou, né, baixadinho, vendo, ela se levantou. Quando ela se levantou, ele descobriu que o cabelo dela era uma peruca e que os dentes delas eram uma dentadura falsa. Entendeu? Aí ele se deu conta, ok, tudo bem, ela é linda e maravilhosa, e agora eu descobri que na essência dela, ela não é tão linda e maravilhosa, porque ela não tem cabelo e ela não tem dentes. Né? Então, se eu removo, né, esses atributos, né, não essenciais, né, porque a minha peruca não é essencial ao aspecto físico dela, a minha dentadura não é especial, de manhã cedo a maquiagem também caiu, etc, etc. Aí você vê, ok, agora eu estou diante da realidade. Agora eu posso decidir, agora que eu consigo compreender a essência desse ser humano, né? Eu posso ver se essa essência é realmente alguma coisa tão atraente assim. Então, o que ele fez? Ele removeu, né,
os atributos não essenciais para conhecer a essência daquele corpo físico. Quando todas as formas do espaço são destruídas, o espaço sem forma permanece. Da mesma forma, quando todas as coisas que mudam são negadas pela investigação, a gente remove todos esses atributos não essenciais, o ser imutável permanece em sua nakedness, em sua nudez, puro, essência, Satchitananda, sem nenhuma associação, sem nenhuma peruca, sem nenhum vestimento, né? Sem nenhuma sobreposição, sem nenhum papéis sociais, o ser puro, Satchitananda. O verso 31, se você diz que nada permanece depois que tudo foi destruído, né, que tudo foi negado, se você diz que nada permanece depois que tudo foi destruído ou negado, dizemos que o que você chama de nada é você a testemunha da remoção ou destruição de todos esses atributos não essenciais. Se você diz que nada, se eu for remover todos os atributos não essenciais, a gente não vai remover somente os atributos do corpo físico. Se aquele Swami tivesse realmente, né, focado em descobrir o Atma, o ser daquela senhora, ele não se importaria de ter removido a peruca e os dentes. Ele continuaria fazendo essa discriminação ou negação dos atributos e ele diria, não importa porque eu estou negando o corpo físico. Ah, mas ela tem uma mentalidade chata. Isso não importa, eu estou negando aquela chatice dela. Ah, ela é uma reclamona. Não importa, esses são atributos não essenciais. Eu vou negando tudo. Depois, então, o Swami vê aquela mulher sem dente, isso e aquilo, sem todos esses outros atributos mentais, psicológicos, emocionais, e ele diria assim, eu estou me associando a Brahman. Brahman é a essência, aquilo que não pode ser negado, né, nessa pessoa. Se você que diz que nada permanece, porque a gente for negar todas essas associações, todos esses atributos não essenciais, o que ocorre no final das contas? A gente acaba negando tudo, a gente acaba permanecendo com somente o espaço, ou somente a essência daquilo que é o espaço, ou a gente acaba permanecendo somente com o quê? Com a luz do observador, aquilo que jamais pode ser negado. A gente vai negar tudo, de modo que no final das contas a gente diz, oh, não existe nada, eu caí no nulismo do nada, uma vacuidade terrível, monótona. Não? Quando você diz que a realidade é o nada, você quer dizer que o nada é você. Você, o sujeito, esse princípio consciente, testemunha, não experiencial, que é inteiro. Você não é nada, você é a totalidade. Lembra que esse texto ele apresenta Brahman como a totalidade? Você é a totalidade do manifesto, do não manifesto. A sua natureza não é o vazio, mas é a plenitude. A plenitude, a fullness. Se você diz que nada permanece depois que tudo foi removido, de que tudo foi negado, nós dizemos que o que você chama de nada é você. Ah, agora eu sei, eu sou nada. Aí a gente precisa de corrigir aquela compreensão e dizer assim, a propósito, esse nada que parece nada significa somente é que você existe sempre. Na presença de objetos, você brilha revelando os objetos. Na ausência dos objetos, você brilha revelando a si mesmo.
Você não é nada, você é a totalidade, você é essa consciência, existência infinitamente não limitada, o substrato de todas essas aparências que são ocorrentes em Nietzsche. Então, não somente vai dizer você é o nada, nada é você, mas a propósito, você não é nada, você é a totalidade, você é o todo, você é a plenitude, você não é o vazio, você é a fullness, cheio, inteiro, completo, purna. A testemunha da remoção de todas as coisas permanece sempre. Quando a gente remove ou destrui tudo através da investigação, através da compreensão, as coisas permanecem. As coisas não desaparecem, mas elas são vistas assim como elas são. Mas mesmo que tudo desapareça, no caso, se você, por acaso, não tem à sua disposição um médium, um agente, de modo que você possa perceber o seu campo de experiência, então essa possibilidade de testemunhar o campo foi removida, mas ainda assim, você permanece sempre, durante o sono profundo, durante autoestados, durante o período entre um nascimento e outro. A consciência permanece sempre. A testemunha da ausência e da presença de todas as coisas permanece sempre. O que parece nada é algo. O que parece nada, o sujeito absoluto, esse princípio, testemunha do sujeito, o que parece ser nada, não é nada, é algo, ou seja, é a consciência sempre existente. Dizer que você é nada é absurdo. O significado de são é existência. O que é esse são? Você diz que nada é permanente, dizemos que você, nada, testemunha da destruição de todas as coisas permanentes. O que parece... Corrido, tem um erro de tradução aí. Hã? Tem um erro de tradução aí. Não é são, não, é. Ele está se referindo ao da frase anterior. Ok. Dizer que você não é nada é absurdo. Ele está se referindo ao disso aqui, ó. Você não é nada. Sim, faz sentido. Eu não estava... Teve um erro aqui meu aí de tradução. Eles são, não estava conectando. Você que fez essa tradução? É. Ok. O que parece nada é algo, ou seja, a consciência sempre existente. Dizer que você não é nada é absurdo. O significado de é existência. Isness. O significado de isness, né, de ser, de is existência. É por aí mesmo. Ok. O verso 32 é por esse motivo que a afirmação das Escrituras, esse ser não é isso, esse ser não é aquilo, nega todos os nomes e formas, mas não descarta o ser. Todo esse mundo pode ser negado, mas o negador, o investigador, que fez todo esse trabalho de negar a realidade a tudo que existe em Nietzsche, esse mundo existe e ele existe para ser negado, mas o negador não pode ser negado. Por quê? É a testemunha imutável, sempre presente, é a consciência e existência infinitamente não limitada. Então, essa testemunha imutável, sempre presente e ilimitada, é aquilo que jamais pode ser negado. Por quê? Porque qualquer negação requer o quê?
requer um negador. Como é que o negador vai se negar? É impossível. O negador jamais pode ser negado. O ser é aquilo que não pode ser negado. O ser não é um agente, por isso não nega, mas se torna possível que o conhecimento... não, eu ensino. Esse ser não é isso, não é aquilo. Nega todos os nomes e formas, mas não descarta a si próprio. O ser, todo esse mundo pode ser negado. Mas o negador, a essência do negador, que é o ser, porque se nós assumirmos o negador como o intelecto do Jiva, aquele intelecto do Jiva também precisa ser negado. Tamanha a sutileza, né, desses ensinamentos do Vedanta. A gente vai negar aquele agente que está fazendo todo esse trabalho discriminativo de negar todos esses atributos não essenciais, todas essas associações não necessárias, não essenciais. Então, esse intelecto é o único instrumento que nos permite fazer essa negação, essa rejeição, essa discriminação. Mas, ainda assim, o intelecto ele precisa se auto-excluir como um agente, portanto, como um outro objeto dentro de Nitya, de tal modo que esse intelecto possa reconhecer a sua natureza como consciência e existência infinitamente não limitada. O ser não é um agente, por isso ele não nega, mas ele torna possível que o conhecimento do ser, através do Jiva, negue a ignorância do ser. Olha que lindo. O ser é a carta, ele não faz nada, ele não discrimina, ele não pensa, ele não rejeita, ele não nega, ele é um princípio existência-consciência infinitamente ilimitado. Mas ele concede a sua consciência e existência ao seu agente Jiva, de tal modo que o Jiva, que é um objeto que precisa ser negado, né, no fim das contas, de tal modo que ele possa, mas torna possível que o conhecimento do ser, através do seu Jiva, o intelecto do Jiva, torna possível que o conhecimento do ser negue a ignorância do ser. O conhecimento eu sou o ser é o conhecimento que neutraliza a noção eu sou o Jiva, eu sou o complexo corpo-mente. Esse conhecimento, Aham Brahmasmi, é o conhecimento que nega e rejeita, e esse conhecimento somente é possível através de um agente chamado Jiva. O ser não é um agente, o Jiva é o agente. O ser não nega por si próprio, ele nega através do seu agente, portanto, ele torna possível que o agente remova a ignorância do ser através da compreensão eu sou o ser. Portanto, diz que o ser nega que o ser nega. Portanto, disse que o ser nega. O ser é aquilo que não pode ser negado. Então, esse ser, nesse verso, ele diz que é aquilo que nega tudo, né? E que, no final das contas, ele não pode ser negado. Né? O ser não é realmente um agente negador, mas ele propicia, né, essa possibilidade de discriminação e negação, rejeição de todos os objetos, de tal modo que a sua essência, como o Brahman, possa ser revelada no intelecto do Jiva. O Jiva sabe que ele não é um Jiva. O intelecto sabe que ele não é a ultimate reality, a última realidade, mas ele sabe que a sua natureza como Satchitananda é a única realidade. Portanto, nós estamos chegando ao ponto de revelarmos qual é esse quarto aspecto da natureza de Brahman. Qual é esse quarto aspecto?
Brahman é aquilo que jamais pode ser negado. O quarto aspecto, a quarta natureza de Brahman é a inegabilidade. Eu, a minha consciência, existência, eu posso e não isso, não, eu posso negar a realidade a tudo, eu posso esvaziar o campo, eu posso experimentar nada, mas ainda assim a minha presença é a única coisa que jamais pode ser removida, jamais pode ser negada. Portanto, a quarta natureza daquilo que nós somos, Sat, Chit, Ananta e inegabilidade. Okay? É aquilo que não pode ser rejeitado. Não é um atributo não essencial que possa ser descartado. A gente descarta todas as nossas associações com nomes e formas, mas a gente jamais pode descartar o descartador de todas essas associações. O ser é aquilo que é jamais não presente, é aquilo que não pode ser negado. O que é limitação, ilimitação, ananta? Existem 3 tipos de limitação. A limitação pelo espaço, pelo tempo e pela propriedade. Vocês já devem ter ouvido eu mencionar isso, né, que tudo aquilo que é uma constituição de Maya, a constituição das 3 energias e dos elementos primários, ele é limitado. Ele é limitado por tempo, é limitado por espaço e é limitado por suas propriedades. O ser é a única coisa que não possui propriedades, não possui atributos. Propriedades, elas ocorrem através de Maya. Maya é que faz essa sopa cósmica, essa constituição de elementos, energias e elementos, e aí vai desenvolvendo uma infinidade de outros elementos, e aí ele vai configurando todos esses nomes e formas, e todos esses nomes e formas, eles são definidos e limitados por seus atributos, as suas propriedades, os seus papéis, as suas funções, né? Mas o ser não. Então, existem 3 tipos de limitação: limitação pelo espaço, uma limitação pelo tempo e pela propriedade. Um objeto, ele ocupa uma localização no espaço. A gente não pode dizer que um objeto ele seja espacial no sentido de que ele possa assumir todo o espaço. Não, ele sempre é limitado num ponto, numa loca em espaço. Ele é limitado em tempo também, ele existe por um período de tempo, ele é temporal, é bound by time, e ele é limitado por suas propriedades. Eu estou aqui significa eu não estou lá, são 3 horas significa não são 4, eu sou um homem significa eu não sou uma mulher. Esses são os 3 tipos de limitação referentes a todos os objetos de Mithya. A existência e a consciência, uma questão. Como a consciência é toda pervasiva, o ser não é limitado pelo espaço. Porque a consciência é eterna. Não é limitado pelo tempo. Porque eterno não é limitado pelo tempo. Como a consciência é toda pervasiva, essa consciência que é o ser, que é a existência, não é limitado pelo espaço. Todos os objetos eles são limitados por quê? Espaço, tempo e propriedades, atributos. A existência e a consciência é toda pervasiva, portanto, não é limitada pelo espaço. E porque é eterna, não é limitada pelo tempo, não tem um início, meio e fim. Por ser a natureza de tudo que existe, significando não dual, é a natureza de tudo, é a essência de tudo, é o substrato de tudo, e por ser o substrato de tudo, ela não é limitada por nenhuma fronteira ou por nenhum objeto.
Sob todos os aspectos, essa existência consciência é ilimitada. E ela é livre de qualquer propriedade, de qualquer atributo. Os atributos, eles são limitantes, porque uma coisa não pode ser uma coisa a menos que ela não sejam outras coisas. De novo, uma coisa não pode ser uma coisa a menos que ela não sejam tantas outras coisas. Então, é livre do espaço, livre do tempo e livre de atributos e propriedades. Ok, vamos parar por aqui. A gente recomeça semana que vem a existência consciente. A gente vai analisar mais em detalhe esse aspecto. Que agora eu preciso de acabar de preparar para essa viagem intercontinental. Estou indo de mala cheia, com a ideia de ficar, e vamos ver. Alguém tem alguma questão, alguma reclamação, alguma indignação? Então tá, então o nosso próximo encontro, eu estarei em Brasil, no mesmo time zone, e a gente continua fazendo os nossos trabalhos. Nos mesmos horários, né? Tá? Nos mesmos horários. Nos mesmos horários, sim. Então tá, vou deixar registrado. Horário. Semana que vem, se o Mário me convidar, eu venho fazer essa nossa classe lá na casa do Mário, porque aí pelo menos eu não estou sozinho com o meu computador. Eu tenho pelo menos o Mário e a esposa dele. É mais bacana. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos vocês. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.